compartilhar com vocês essa música, que inclusive foi um presente do Kleber, né? Que ela se chama Cafezinho, do Gerson Borges. Gerson Borges é meu parente, né, gente? Provavelmente esse Borges aí dá um empoderamento no cara fora do normal. E essa música é muito linda, porque ela fala assim, ó, só pra gente começar a título de meditação mesmo. Nunca é uma palavra muito grande. Olha só, porque o nunca, embora seja uma palavra pequena, ela tem uma expansão, né? Ela tem um alcance muito grande mesmo. Nunca é pequenininho, mas quando você fala nunca, isso tem um alcance infinito, vamos assim dizer. Então ela de fato é uma palavra muito grande. Sempre que eu a uso, faço com cuidado, porque a gente tem que ter essa noção, né, do poder das palavras. E aí, então, quando você usa uma palavra igual um nunca ou um não, jamais, a gente tem que usar com cuidado, porque a gente acaba estabelecendo uma sentença, aquilo é assim, pronto e acabou. Então a gente tem que tomar cuidado com determinadas palavras que a gente usa. Tudo tão necessário quanto nada. Muito pode ser muito, muito pouco. Algo que para algumas pessoas pode ser muito, para outros pode ser pouco. Então, muito para você, às vezes para mim pode ser muito pouco e vice-versa. Digo essas coisas porque sinto tanta falta da nossa boa amizade. Então aqui ele está falando que sente falta de uma boa amizade. Ele vem explicando o que é nunca, o que é sempre, o que é tudo, o que é muito, o que é pouco. E ele fala que sente tanta falta. Quantas vezes, né, a gente também, principalmente agora relacionada a essa questão da pandemia, a gente acaba sentindo muita falta de muitas pessoas. Eu mesmo, gente do céu, acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem ver meus familiares, assim, tipo, minha mãe já tem mais de ano que eu não vejo, a minha irmã já tem quase 2 anos que eu não vejo, e a minha avó também agora já vai para quase 1 ano, por conta dessa pandemia. Então, assim, infelizmente, eu acredito, a gente acaba se conectando pelas redes sociais, a gente acaba vendo muitas pessoas assim, igual a gente tá aqui conversando, mas a gente sente falta, né, dessa boa amizade, a gente sente falta desse contato mesmo, desse abraço. E aí a música fala, já que a gente não tá podendo ficar muito unido mesmo, então vamos ficar aqui nas redes sociais. Fica aqui comigo, eu vou passar um cafezinho e a gente vai poder conversar. Conta mais um pouquinho de você, me fala sobre você, me fala como foi sua semana. E olha como a vida é engraçada, ainda bem que a gente tem essa oportunidade aqui de se conectar. Então, assim, pessoas que se sentem tão sozinhas, bom dia, Carita. Pessoas que se sentem tão sozinhas por conta desse distanciamento social, a gente pode estar se aproximando dessa forma. Olha como a vida se torna engraçada, né? A gente, para ganhar, às vezes tem que perder. Quantas amizades novas eu acabei fazendo, quantos contatos novos eu fiz por conta dessa pandemia. Então eu me distanciei dos meus familiares, do contato físico, mas eu me aproximei de tantas pessoas, isso me foi tão gratificante. E o alcance, um alcance assim, que eu nunca imaginaria que nós teríamos, assim, acaba que tem gente de todos os lugares. Me conta aí de onde vocês são. Acaba que a gente está conseguindo ter um alcance que, se fosse para ser físico, seria muito pouco provável, né? Seria pouco provável. Então, assim, acaba que o fato da gente ter que se distanciar agora, o que aparentemente é uma perda, eu vejo que foi muito ganho. Por isso que a gente nunca perde, ou a gente aprende, ou a gente cresce, né? Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Já que você deu a oportunidade para a irmã Rita Lee, por que você não dá a oportunidade para o irmão Roberto Carlos? Só não deixa o irmão Zé Lé Neto cantar depois. Ele vai cantar a música do Roberto, mas com... Olha aí, Barrinha, São Paulo, Recife, Pernambuco, Americana, São Paulo. Então a gente acaba tendo, olha, um alcance que, se não fosse a pandemia, aparentemente a gente perdeu. Não, a gente ganhou em amizades, a gente ganhou em contatos, a gente ganhou em conteúdo. Eu acredito que muitos de nós aqui, a maioria pelo menos, ao se conectar, já estavam com um objetivo em comum, né?
de buscar cada vez mais conhecimento, buscar cada vez mais crescimento. Bom dia, Sara. E a gente só vai crescendo, graças a Deus. Kleber, depois você me explica essa história dessas músicas aí, que eu não entendi muito bem. E a música continua assim, ó. Quando a gente senta e compartilha, o ato da gente poder sentar e compartilhar, igual a gente vem compartilhando aqui todos os dias, falando das nossas alegrias, falando das nossas dores, leve. A vida vira coisa leve. Gente, a quantidade de pessoas que eu ouvi, porque assim, as pessoas, algumas histórias são pesadas, as pessoas me chamam no particular para falar. E quando eu escuto essas histórias, como a minha vida tem ficado leve, ao ter esse compartilhamento. E o tanto que a vida da outra pessoa fica leve também, por ela poder falar, por ela poder compartilhar. Então é muito interessante, porque o ato de falar, às vezes você não tem quem te escuta. Às vezes o ato de você só escutar também é muito bom, porque isso vai te preencher no sentido de, pô, não tô sozinha nisso. Quantas pessoas já vieram conversar comigo e me falaram assim, Lorena, eu tô passando por isso e isso. Eu começo a rir, porque eu falo, cara, eu também passo por isso é normal. Tipo, aí a pessoa pega e fica alegre, porque ela vê que a dor que existe nela também existe em mim, e que eu encaro isso com naturalidade. E ela de repente pensava, isso só acontece comigo. Oh, tá o barulheiro aqui. Então, o ato da gente compartilhar as nossas alegrias, as nossas dores, deixa a vida leve. E o tempo parece que fica tão breve. Quantas vezes, gente, eu vim aqui fazer essa live com vocês e achando assim, nossa, é 1 hora. Meu Deus, o que é 1 hora? Passa assim, ó. Mas faz barulho, né? Jesus amado. Stephanie é minha filha adotiva de coração, gente. Que acabou de entrar aí. Bom dia. Aí, o que acontece? Às vezes, essa ideia de 1 hora de live não é o suficiente. Agora, o Instagram, você pode fazer lives de 4 horas. Só que Deus me livre, né, gente? Aí também é coisa demais. Aí não é uma live, aí é uma palestra, né? Quer dizer, uma conferência. E aí, depois dessa história de 1 hora, de 4 horas, as minhas lives já começaram a ser 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 20 minutos. Eu tenho até que tomar cuidado, porque senão vai para 2 horas e eu nem vejo. Um dia, eu fiz uma live, mas a Gleide, a gente fez 2 horas de live, porque a Gleide conversa pouco e eu também, né? Então, foi aquela coisa. Então é isso, quando a gente começa a compartilhar as nossas dores, quando a gente começa a compartilhar a nossa vida, além de ficar leve, o tempo fica breve. E aí o cantor ainda fala, digo essas coisas porque sinto tanta falta da nossa amizade. Digo essas coisas porque se eu não tiver com quem compartilhar, como eu sinto falta, como eu fico vazio, como eu sinto essa ausência. Então fica comigo porque eu vou passar um cafezinho, vou contar mais um pouquinho de você, conta mais um pouquinho de mim, conta mais um pouquinho de você. Bom dia, Girlene. E a vida vai ficando engraçada. A gente tem que ganhar, pra ganhar, tem que perder. Aparentemente, a Girlene é uma pessoa que pra ganhar teve que perder. E que perda, que não foi nada perto do significativo ganho que ela passou a ter. Ela se libertou de várias coisas e hoje ela ganhou uma vida nova, ganhou uma esperança, né? Então essa música, olha, eu até quero ver quem foi que escreveu, porque eu fiquei a letra e a música é de Gerson Borges e Amanda Rodrigues. Eles são incríveis, essa música é muito linda, chama Cafezinho. Compensa, assim, é uma música de você pegar a letra, meditar. Eu já tinha passado ela um dia aqui, eu resolvi passar de novo, porque é pra passar um cafezinho. Tá, conversa vai, conversa vem. Eu falei que essa live, dia de hoje, me envie perguntas que eu vou responder. Se vocês tiverem alguma curiosidade, me conta aí como foi a semana, como que tá em termos de estudos, se vocês estão acompanhando os estudos lá do conteúdo que eu tenho mandado no Telegram, se vocês estão fazendo 12K ou não, se vocês estão com calor aí também ou é só eu.
Me conta aí também se tem alguém querendo entrar. Quem é o intérprete? Da música? A letra, ela é desse Gerson Borges e Amanda Rodrigues. E quem canta voz e violão também é o Gerson Borges. É isso. É ótimo. Lindinha demais. Muito bonitinha. Bom, galera, o que acontece? Quem vai querer entrar aí, que eu posso chamar para trocar uma ideia ou vai me mandar pergunta, não vamos enrolar, não. Bora botar quente nisso aqui. A gente tem que ir compartilhando. É a ideia da música. Compartilhar, né? Compartilhar nossas alegrias, nossas dores. Eu acho que tem uma quantidade considerável de passarinho aqui em cima da casa hoje. O teto não caindo. Já tá bom. Vocês viram o que eu coloquei lá na chamada da live? Pode te chamar, Sara? É isso? Eu coloquei um bezerro, não sei que bicho era aquele, tomando leite, desesperadamente. Eu falei, meu filho, só faltou café. E eu tenho intolerância à lactose, né? Eu falei assim, você não sabe o que é intolerância à lactose pra estar se mergulhando no leite desse jeito. Ai, Jesus. Sara, só me confirma se pode, porque às vezes acontece da gente chamar e a pessoa fala, ai, não me chama. Pode, né? Então tá bom, bora chamar a Sara. Ai, bora lá. Oi, tudo bem? Oi, joia. E você? Tudo bem. Cara amassada de sono. Ainda tô com sono? É, porque Cara, eu não tô dormindo mais direito, né? Por causa do tamanho da barriga. ah, tá. Aí, Você já tá chega de no quantos fim. meses? Hoje, 8 meses. Nossa. Eu ia falar assim, ó, você não tá dormindo direito? O que foi? O tamanho da barriga. Aí eu pensei assim, nossa. Oh, meu Deus. Não me anima nem um pouquinho com esse negócio de gravidez, sabia? Não, mas não demora muito não, senão depois você se arrepende. É o primeiro ou a primeira? É o terceiro. Jesus amado. É, Sara, e você já tem quantos anos? 42. Vou fazer, em janeiro faço Não, 43. sem problema. Quando a pessoa é tranquila com idade, é ótimo, né? Ela responde Ah, assim, entendi. as crianças. Então, eu tenho uma de 10, um de 5 e agora a neném, que vem agora no começo de dezembro. É menina. É menina, é. Então, eu tenho Já, uma menina, um menino e vem outra menina. já escolheu o nome dessa nova mocinha? É Gabriela. Gabriela. A Stephanie é fisioterapeuta, ela tá perguntando aqui como é que tá as dores na lombar, porque ela. Então, eu me cuido bem com a lombar. Eu já treinava antes, né? Então, a lombar é algo que me incomoda bastante. Então, eu já venho cuidando dela faz tempo. E aí, mais cuidado ainda, né? Durante a gestação. Não, eu penso na vida em relação a isso aí. Ela tá aqui falando, mãe, quero um irmão, porque ela é minha fisioterapeuta, mas ela é minha amiga e eu adotei ela como filha. Ah, É, a gente fez uma viagem junto uma vez, e aí ela era novinha ainda, menor de idade, e eu adotei ela como filha. Aí ficou essa história. Ela tá aqui falando que quer um irmão, mas ela sabe o tanto que é complicado, porque eu já tenho problema de coluna. Não vai ser uma decisão muito simples a ser tomada, não. hum. Mas não é impeditivo. Não é, Não, não, não. né? Não é assim, é simples, mas não é fácil, É, né? não, eu acho muito animado quem já tá no terceiro. Então, eu tinha uma teoria e ela se tornou realidade. A minha teoria era que, assim, toda vez que eu via alguém com 3 filhos, eu falava, o terceiro sempre é acidente, né? Assim, ou foi sem querer. Dificilmente você vê alguém que planeja o terceiro filho, né? E Aham. aí aconteceu comigo. Eu não planejei mesmo, né?
Meus dois filhos são de outro casamento. E eu não planejava ter filho, nem ele, porque ele também já tem uma filha de 15 anos. Mas aconteceu e, né, Deus sabe de todas as coisas. Muito Eu acho bem-vindo. que isso faz parte É porque esse relacionamento também precisava de um fruto. eu acho que faz parte da reconstrução, assim, da minha vida como um todo. Eu entendo assim. Ó, tem um papai aqui falando também que tá precisando destravar na questão do estudo pela correria do meu trampo e da gravidez da minha esposa. Também estou bem atrasado nos estudos e ainda nem escolhi meu nicho. Eita, nossa. A Stephanie tá fazendo merchan. Se precisar, posso te indicar exercícios para isso, para lombar. Ah, tá. Eu já faço alguns. Mas eu agradeço. Mas eu, assim, eu já faço, né? Eu já tinha uma vida, assim, regrada de treinar. Uhum. E aí, com a pandemia, quando fechou tudo, eu continuei fazendo em casa. Aí, só agora que eu tô no final, que eu dei uma desacelerada. Porque aí a bebê precisa pegar peso. Ah, E aí, tá. eu tô comendo mais, por ordens médicas, tomando até alguns suplementos, para ver se Uhum. ela pega mais peso do que ela tá hoje. E você tá com um pouquinho de falta de ar. Tô. Dá um pouquinho de cansaço, assim, né? Eu vejo algumas grávidas assim. Sim, eu tenho bastante. Até para dormir, dependendo da posição, eu não consigo. Eu ia falar isso, deve ser por conta da posição mesmo, né? Da Isso. criança. É. Quase como se estivesse com o pulmão comprimido. Exatamente. Aí, assim, como dizem, né? Mãe é padecer no paraíso, né? A gente sente as dores, sofre. Esse final é complicado, dói as costelas, porque você fica muito tempo numa posição só e acaba te deixando dolorida. Mas a gente faz por amor, né? Porque a gente já ama desde o ventre. É muito louco isso. É um dom mesmo, né? Teve uma amiga minha que uma vez me falou assim, Lorena, é porque assim, eu sou um pouco. Eu sou, de fato, eu sou meio medrosa, assim, parece que eu acho que eu não vou dar conta. Eu penso muitas coisas. Aí ela foi e falou assim: toda mãe pensa. Só que Deus te dá um dom que não dá para explicar. Tipo, ele te capacita de uma força, de uma. Ele te capacita para ser mãe. Você não precisa se preocupar com isso. Eu falei, ah, é. Mas é verdade, eu tava pensando nisso hoje de manhã, né? Eu falei, caramba, 3 filhos, porque não é fácil educar, né? Eu acho que assim, arroz e feijão você consegue, vestir a criança você consegue, mas assim, o educar em si, eu acho que é o mais difícil no papel dos pais. Preparar as crianças para o mundo, né? Porque o educar, ele não é só com palavras, né? Ele é primeiro com atitudes, né? Então eu me policio bastante, sabe? Porque não adianta eu só falar, ensinar o que é certo e eu mesma não fazer. Então eu acho que os filhos, eles também servem como um alicerce, assim, sabe? Para a pessoa, como se fosse um leme, né? Você fala, não, eu tenho filhos, então minha decisão vai ser tal, em vez de ser tal, sabe? Às vezes você toma decisões mais pensadas, mais racionais, assim, quando você tem filhos. Não, inclusive a live que eu tô fazendo com meu esposo agora, que a gente começou no ano passado, não sei se você chegou a assistir, voltada para essa questão de pais e filhos, né? Porque o que mais tem também é gente que de repente coloca filho no mundo e assim, não tá nem aí, não preocupa com a formação dessa pessoa, e é isso que você disse, assim, não é só igual tem pai que fala, ah, já paga o alimento. Meu Deus, como se isso fosse o suficiente. Isso é o mínimo, né? É o mínimo mesmo. Então, eu também me pesa muito a questão, sabe, da criação, de preparar esses filhos frente a tudo que eu vou estudando, as coisas que eu vou ouvindo, a forma com que a gente vai vendo o mundo evoluindo, eu vou ficando preocupada também. Só que aí, assim, se eu for ficar muito atenta a isso, eu nem tenho, sabe? A verdade é essa, a gente precisa ser corajoso. Sim, verdade, coragem, bastante coragem. E eu acho que os filhos acabam fazendo com que a gente cresça mais, sabe? Melhore como pessoa. Eu mesma tô aprendendo muito.
Porque eu trabalho o dia inteiro, né? E com a pandemia, trabalhando em casa e tendo duas crianças em casa fazendo aula, eu percebi o quanto eu precisava melhorar como mãe, na questão da educação mesmo, sabe? De colocar limites, de ser mais firme. Porque às vezes você trabalha o dia todo. Eu, por exemplo, chegava tarde em casa do trabalho e tinha 1 hora com eles, 1 hora e meia, porque a gente sempre costumou dormir cedo. E hoje eu consigo olhar que muitas vezes eu deixei passar em branco coisas que eu deveria ter colocado mais limite, que eu deveria ter sido mais firme, né? Então, assim, eles estão entrando assim no prumo, como posso dizer, no prumo, mas assim, eu tô penando, me esforçando para isso, sabe? Para colocar essa disciplina, né? Implantar Isso, depois. Fica mais difícil, né? Se a galerinha já ficou mais relaxada. é mais difícil, mas ainda dá tempo, né? Que eles ainda são Não, crianças. é. Com Então, certeza. e quem sofre são os pais, né? Quando a gente não disciplina com Uhum, firmeza, né? Quem sofre é a gente mesmo depois. verdade. E aquela história, você acaba que não prepara essas crianças para o mundo, na verdade, assim, se não for algo mais rigoroso, porque ele não vai ter facilidade quando sair de casa, né? Ele É, vai ter que aprender a ter disciplina também no serviço, né? Nos estudos e tudo mais. Então é algo para a vida. exato. Doendo, pode doer o tanto que for, mas se não começar a aprender agora, depois vai doer mais ainda. É verdade. E isso aí que você disse, Sara, faz muito sentido, essa questão da evolução. Eu acredito muito nisso, de dos filhos ajudarem na evolução. Eu até brinquei um dia que eu falei assim, ó, o ser humano é assim, ó. Ele tá bem, nossa, eu tô bem demais. Minha vida tá tão boa. Ah, vou caçar uma coisa para complicar. Aí ele casa. Aí, ontem, eu e meu esposo tava aqui conversando sobre isso. A gente conversando assim, eu falei, ah, amor, mas e aí? O que a gente tá pensando, né? Tipo, com essa ideia já de puxar o assunto pra filho, né? Tipo assim, a vida tá boa demais, tá fácil demais. Aí você pensa assim, eu quero filho agora, porque eu acho que a gente. E assim, quando eu casei, não foi fácil. Eu percebi que eu precisei de renunciar a muitas coisas, eu precisei de abrir mão de muitas coisas. Você é tão interessante porque quando você vive só consigo mesmo e com outras pessoas que já te conhecem há muito tempo, aquela sensação que você tem é que você está você está acomodado, você não precisa de fazer mais nada, todo mundo te aceita do jeito que você é, pronto, acabou. Aí você casou, você tem que passar por todo esse processo de entender o outro, do outro se entender, e agora você começa a se ver pelo olhar do outro. Você fica assim, ah, eu sou isso mesmo? Meu Deus, então eu tenho que mudar isso. Aí você começa a se evoluir. Agora Sim, eu já sinto que eu passei, assim, é lógico que ainda continue a evolução, mas a parte mais difícil passou. Aí agora você pega e fala assim, ah, tá bom agora, e aí? O que mais? Eu quero outro desafio. Aí você quer ser mãe. Ai, ai. E eu fico assustada com as mulheres que atropelam. Você foi dessas? Que casou e já tinha filho? não, eu demorei, Nossa, eu demorei, fico assustada com essa mulher. Eu acho mais corajosa ainda. eu demorei bastante. Mas eu me arrependo um pouco, deveria ter tido antes. É, você queria ter tido antes. É, eu tive a primeira com 32, né? 32 anos. Assim, daria para ter tido antes. É que dá Aham. um medinho mesmo, o primeiro. Eu já estou com 33 e eu ainda não tive. E Mas eu ainda não. já pode. Já tá bom. Ai, E como se depois diz. você gosta tanto, você vai passando pelos desafios e fala, ai, quero ter mais um. Aí você fica pensando na idade, você fala, ai, igual o meu segundo filho foi assim, né? Eu fiquei pensando, ai, será que eu vou ter outro ou não vou ter outro, né? E eu tenho mais 3 irmãos, né? Minha mãe teve 4 filhos. Aí você começa a passar mil coisas na sua cabeça. Ah, ela vai ser sozinha, não vai ter irmão, não vai ser tia. Sabe? Você fica pensando mil coisas. Aí eu quis ter o segundo. Porque também eu já estava numa idade que eu falava, ai, não quero, né, esperar mais tanto. E aí eu Aham. falo, preocupada com o segundo, vem o terceiro depois, né? Com mais de 40 anos. Então eu vou fazer o quê? Deus mandou, ele já me capacitou. É assim que eu tô Não, pensando.
Sara, e o perigo de vir gêmeos, né? Porque fala que quanto mais É, a gente vai velha, velha, vai ter filho. Eu mas posso falar assim, porque para ter filho eu já me sinto velha. As pessoas já me colocam como velha. não, mas eu acho que hoje em dia as mulheres estão esperando um pouco mais, né? Por conta até da vida profissional, correria e tal. Mas assim, não é algo de outro mundo, sabe? E como é o meu terceiro, então eu fico mais tranquila com relação a isso. Mas no começo dá medo de tudo, né? Porque o risco também de vir com autismo aumenta, ou alguma outra doença. Não autismo, é outro nome. Síndrome de Down. O Síndrome risco de Down. de vir, né, começa a aumentar um pouquinho, dependendo da idade. Então você começa a ter umas preocupações assim. E fora que pode vir gêmeos também, né? Mas, Isso gente, aí é o que eu quero. é tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. Se vier, E olha só, né? Se no vier seu caso, síndrome ou não, gêmeos, trigêmeos, ia vir de qualquer jeito. Então, no seu caso, se esse terceiro viesse gêmeos, não era fácil, não. Mas no meu caso, se vir gêmeos, é tudo que eu quero. Que aí eu já encerro. já termina, né? Já faz uma barriga só e pronto. Eu, inclusive, é uma coisa assim que eu tenho vontade, sabe? Se tiver como, quando eu for ter filho, a gente meio que estudar essa viabilidade de já vir dois, eu quero. Nossa, Porque aí coragem. já. Hã? Corajosa. Não, então, a minha avó, e eu penso assim que talvez pela genética, pela família mesmo favoreça, porque dizem que igual a minha avó materna e a minha avó paterna, todas as duas teve gêmeos nas famílias. Dizem que a probabilidade não é de vir para os filhos dela, mas sim para os netos. É Então eu verdade. fico assim, Já ouvi falar. tomara que dê certo. Eu não posso nem brincar muito com isso, não, gente, mas é sério. Desde que eu falo assim de ter filho, eu falo pro Leandro: olha, vamos fazer o seguinte: vamos pedir para Deus, já vamos fazer essa encomenda para vir dois, de preferência um casal, se não for pedir muito. Eita! Aí vem um casal, beleza. Aí depois que a gente já tiver criado. Gente, eu penso que gêmeos é tudo de bom, porque aí eles vão fazer tudo junto. Vai pra escola junto, vai ficar doente junto, Tudo junto. tudo junto. Aí vai para as festas junto, um vai vigiar o outro, vai ser as roupas vai ser tudo junto. Mas o gasto vai ser em dobro. É. Aí eu falo assim para ele, amor, quando os dois já tiver assim numa situação equilibrada e a gente também, aí a gente adota o terceiro. Então, toda a vida eu tive muita vontade de adotar. Até essa semana, engraçado a gente entrar nesse tema de filho. Essa semana eu sonhei com. Eu tenho sonhos muito esquisitos, gente. Eu até falo assim pro meu esposo que se tivesse condições de criar um aparelho para instalar na mente, assim, gravar os sonhos, eu era uma produtora de filmes de Hollywood, que você não tá entendendo. Tanto que eu tenho sonhos esquisitos. E aí eu sonhei que tinha um cara que me devia R$ 28.000, recebo esses R$ 28.000. E que ele tinha dois filhos e que eu tava atrás desse cara para ele me pagar. E ele falou assim: olha, eu vou te dar R$ 600 e eu vou te dar esses dois filhos. Olha Eu vou te só. dar dois meninos porque eu não tenho condição de cuidar desses meninos. Eu falei: cara, você tá me dando só R$ 600, você me deve 28.000, você tá me dando dois filhos. E aí eu fui e falei assim, aí era uma menina mais moreninha e era um menino mais pra loirinha. Eu falei, não, eu vou ficar com esse menino. Essa menina aqui eu não vou ficar com ela, não. Olha só. Gente, mas olha que sonho, que coisa mais descabida. Mas eu achei engraçado e acordei comentando com meu esposo, porque eu falei assim, eu falo tanto de adotar que o inconsciente, querendo ou não, vai gerando essas coisas, né? E aqui em Trindade tem alguns abrigos. E eu gosto de ir nesses abrigos, assim, às vezes e tal. Então eu fico namorando, eu já fico ali brincando com essas crianças. E teve um dia que um menino cortou meu coração. Bonitinho demais. E ele foi, sentou no meu colo e falou assim: tia, me leva pra sua casa. Eu É falei: duro. hoje, É duro. nossa, eu fico Você assim. sabe que eu ouvi eu escutei, né, um testemunho de um pastor
e ele já tinha um filho biológico, e eles são daqui de São Paulo, se eu não estou enganada. E ele foi foi para o sul adotar uma criança num determinado lugar. Chegando lá, essa criança tinha mais 5 irmãos. Nossa, No fim, ele adotou todos. Ele não teve coragem de adotar só um e deixar os outros irmãos, sabe? Mas se vê que é uma família simples, mas eles recebem muita ajuda, né? Pela atitude deles, né? Tudo. E assim, uma família muito bonita eles formaram. Então, eu acho que a adoção também é um dom que Deus dá, não só de ser pai e mãe biológico. Eu acho que é um dom, é um amor muito especial, muito, sabe? Eu acho que não é qualquer pessoa que tem a capacidade de adotar e cuidar, e amar e criar. não, não é uma coisa simples, assim, porque eu já assisti até uma série, uma vez, eu esqueci o nome, que mostrava a forma com que a família tinha 2 filhos, igual essa ideia que eu quero, e um adotado, e a família acabou tendo muitos problemas por conta desse filho adotado. A família acaba que se volta muito para esse, porque fica com receio dele se sentir rejeitado, e aí os outros irmãos se sentem rejeitados no detrimento dele. Então você vê assim que tem muitas questões da família assim que não são fáceis de encarar. Em determinado momento, esse que foi criado todo bajulado, né, muito bem, porque era o filho adotado. Depois ele quer saber quem são os pais legítimos. E aí a mãe fica se sentindo muito mal com aquilo. Então, assim, você tem que estar disposto, mas eu achei bom ter assistido algo que mostrasse assim como é a realidade, para você ver que você tem que estar disposto a enfrentar tudo isso mesmo. Você tem que ter, né, esse equilíbrio emocional mesmo para lidar com a situação, porque não é simples. E isso que você disse também da família adotar os 5, aqui, quando eu trabalhava, teve uma época que eu trabalhei com a juíza aqui em Trindade, fazendo essa, eu era tipo como se fosse uma defensora dos pais desses filhos que ficaram no abrigo. Só que assim, esses pais não existiam, mas eles precisavam de um defensor. Assim, não existiam porque eles abandonam, né, e somem. Mas aí o juiz tem que colocar uma pessoa para responder por eles. E eu tinha que responder, que fosse de forma genérica, tipo, concordo dele ser adotado, mas eu tinha que responder alguma coisa. Então eu tinha que acompanhar essas crianças assim mais de perto. E sempre no processo, eu acho que até por isso, né, que eu fiquei muito assim tendenciosa a querer adotar, porque aí eu trabalhava com isso, né? Aí, sempre que tinha mais de um irmão envolvido na história, a juíza incentivava que quem quisesse adotar ficasse com a ninhada toda. É, A não separar as crianças. sim. E é muito bonito. Inclusive, nesse abrigo que eu vou aqui em Trindade, lá tem 3 irmãos, eles eram 5. Aí, um já é maior, tá na casa de uma família, assim, para estudar, para ajudar, para trabalhar, que já é maior, não vai ser adotado, né? Então, é uma família que acolheu para ele poder crescer e tal. E esses outros 3 que estão juntos, vivem os 3 no abrigo, é bonitinho demais ver o cuidado de um deles entre si, sabe? Não, o que é mais novinho, você vê assim, que é uma escadinha. Um deve ter tipo 10 anos, outro tem 8 e outro tem 6. Aí esse de 10 tem uma responsabilidade com o de 6, assim, você não acredita. É, não, eu vou ali levar uma água para ele. Não, toma cuidado com ele, sabe? É muito bonitinho de ver assim. Cuidando do outro, né? Não, é muito bonito. Aí eu fico vendo, né? Eu até falei com meu esposo, eu falei assim, amor, tem como a gente apadrinhar, já vamos começar a pegar eles, assim, trazer pra casa. Ele falou assim, olha, você quer passar o, como se diz, o carro na frente dos bois, né? Em vez de ter filho primeiro, já quer adotar. E assim, eu amo criança. Eu gosto muito, eu viro uma criança junto com criança, você não tá entendendo. Eu sou daquelas de rolar no chão, de brincar, de fazer lutinha, tudo que você imaginar. Eu viro uma criança. Mas quando é Até seu meu... filho é diferente, eu acho. É, porque daí você tem tanta responsabilidade, tanto o que fazer. Não que você vai perder isso, mas talvez você não consiga despender tanto tempo assim, né, na recreação, nas brincadeiras, mas
é muito bom de qualquer maneira, né? Acontece, né? Uma hora ou outra acontece. Eu imagino que deve ser muito puxado para mulher. Meu Deus do céu. Eu, inclusive, deixa eu até contar aqui o bafão, já com outra mulher que já é mãe. Eu falei assim, gente, quando começou a revolução lá, a Lorena e suas viagens, feministas, né? Essas mulheres feministas, com essa ideia de vamos dominar o mundo, eu falei assim, vamos criar agora uma linha que volta atrás. Vamos criar agora uma linha dessas mulheres que não querem mais o feminismo, que querem ficar em casa, que querem cuidar dos seus filhos. Eu já pensei nisso. Sério? Eu já Olha pensei só. nisso também. Eu falei assim, gente, vamos criar um movimento para esse negócio voltar a ser o que era. Porque, fala sério, as mulheres se desdobram, feitas umas loucas, para cuidar de seus filhos. Não tem como tudo sair muito bem feito. Vai sair tudo mais ou menos, gente. Não tem jeito. A mulher tem que ser profissional, tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser esposa, tem que estar bonita. Ah, brincadeira. É Eu não difícil. consigo nem ficar bonita. É difícil e assim, são desafios, né? Mas você sabe que a gente se desdobra não é de hoje, né? Se você pegar lá, acho que está em Provérbios, sobre a mulher virtuosa, se você ler tudo que ela faz, você fala, nossa, eu faço pouco ainda, né? Porque ele descreve lá, a mulher virtuosa vai, vende, ajuda o marido, né? Dá ordem às empregadas. Eu acho muito legal que também tem essa parte, dá ordem, né? Administra seus empregados. E uma vez eu escutei a Carol Marçal, que eu achei o máximo, né? Eu apoio ela, que ela falou assim, bom, já que a mulher virtuosa faz tudo isso e ainda tem os empregados, eu também quero ter. Então, super apoio também, eu fazer tudo isso e ter gente que me ajude. Porque é Aí importante também, né? Você ter uma equipe, quando você tem um suporte, um apoio, você consegue, sim, fazer mais coisas do que você faria sozinha, né? E às sim, a vezes gente o só seu apoio, a sua acredita. equipe é sua própria família, seu marido, né? Um filho mais velho, né? Ou um empregado mesmo, né? Aí depende do seu estilo de vida e tal. Mas assim, é um barato, né? Porque assim, Deus fez a mulher com tantas capacidades, né? Eu acho que a gente não precisa se esforçar para provar nada, né? Se Aham, esforçar para mesmo. provar isso para ninguém, porque ele já fez a gente com o dom de diversificar os talentos, de fazer várias coisas, né? De se Ele já não reinventar. tem um dom de procriar, que eu acho que daí já é tudo, né? É verdade. E aí, simplesmente, assim, a gente pode acabar com o mundo. Você já parou para pensar nisso? A mulher, se ela falar, eu não vou criar mais, a espécie acaba, gente. É verdade. A mulher tem o poder, ela tem esse poder nas mãos de É. falar, vou acabar com a nação. Pronto, não vou criar mais e pronto, acabou. Quem é que cria? Mas assim, independente de qualquer coisa, eu acho importante quando a gente tem o primeiro filho, igual você está se preparando, né? De alguma forma você pensa nisso, então você está se preparando Aham. psicologicamente para ter um filho, seja adotivo ou biológico. Eu acho que quando a gente tem o primeiro, que é tudo novo, tudo é muito novo, a gente se doa muito e se esquece muito da gente. A Eu gente ouço muito. porque assim, de um modo geral, a gente já se deixa de lado por um tempo. Porque a sua prioridade é o seu bebê, a saúde dele, né? Por mais que você não durma a noite inteira, porque você tem que acordar, dar de mamar, trocar, etc. Você fica um tempo assim, você se coloca de lado por um tempo. Mas quando é o primeiro filho, que eu vejo muito e que aconteceu comigo também, é que a gente se deixa de lado por muito tempo. E o perigo disso é você se perder, né? E aí depois eu tive outro filho e tal. E agora o terceiro, eu acho que a minha história, o que eu já aprendi, o que eu já evoluí, já vai me ajudar bastante. Eu acho que o importante é você não se esquecer. Quando o seu filho já tiver desmamado, quando ele já tiver uma certa independência, você olhar para você mesma, sabe? Se cuidar, ter um tempo para você, se exercitar,
fazer um esforço por você mesma, porque a gente faz esforço por tanta coisa, por trabalho, por marido, por filho, e eu acho que a gente muitas vezes se deixa por último quando a gente deveria se deixar em primeiro, não por egoísmo, mas por se amar mesmo, sabe? E a gente se amando, estando bem conosco mesma, a gente consegue cuidar do outro melhor. Com certeza. É uma extensão, né? Sim, Daquilo que você já está vivendo em você mesmo. E eu vejo que muitas mães, aí elas não vivem mais para elas, né? Aí elas falam, eu vivo agora para os filhos. é. O Ricardo disse aqui, ó, a mulher é uma decisão teocrática de Deus, escolha perfeita. Se não tivesse essa escolha aqui, né? Mas realmente, que a mulher ela tem essa finalidade de procriar mesmo, de não exterminar com a espécie. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui, Sara. Vida nada fácil, a vida da mulher. Ah, se eu pudesse escolher hoje, eu queria ser homem. Se Deus falasse assim, você pode voltar hoje, você quer voltar homem ou mulher? Eu queria voltar homem. Mas você está falando isso com a cabeça de mulher. É, né? Sabe como é ter uma cabeça de homem? Então, talvez Ai, meu Deus. não seja a melhor decisão. Ó, a Mai falou aqui, ó. Eu também queria ter gêmeos. Depois que eu tive uma só, eu fiquei doida. O medo de começar tudo do zero. E o Fabinho disse que é a primeira deles, a primeira filha. Ele tem 30 anos. Aliás, a mãe tem 30 e ele tem 40. Uhum. Ele já vai ser quase vô, né? Fala assim, não. Não, eu falo assim, na linguagem do povo antigo, nossa, você já vai ser vô. Então, gente, hoje Pessoal nós mais somos antigo é terrível. hoje você tá tranquilo, fica tranquilo. A Viviane aqui diz que esperou 10 anos para ter o primeiro filho, depois de casado. Família é propósito de Deus. Eu tento ajudar em tudo que eu posso. Limpo a casa. Olha, gente, um homem para bater palmas. Eu tento ajudar em tudo que eu posso. Eu limpo a casa, trabalho fora, até cozinho às vezes. Olha aí. Tem que ajudar. É isso aí, homens, escutem. A Stephanie disse: pais são espelhos. E é isso. Não, essa ideia aí, gente, do homem ajudar, é uma coisa que eu falo pro meu esposo. Ele pode ficar bravo tanto que for. Mas eu falo assim pra ele: amor, enquanto você não deixar de ser meu filho, eu não quero ter filho. Eu falo isso pra ele. Você tem que deixar de ser meu filho, gente, porque o café da manhã tá lá na mesa pra ele, é só ele sentar e comer. O almoço, ele chega, é só comer. O lanche, do mesmo jeito. Mas eu também, por trabalhar em casa, por ficar em casa, eu mal acostumei ele, né? Ele Isso chega que da eu ia te rua, falar. eu que mal acostumei. Aí eu falo assim pra ele, às vezes, final de semana, tipo, ele não tá cansado, ele tá em casa igual eu estou. Aí eu vou fazer, por exemplo, eu falo assim, amor, você quer um açaí? Tipo, eu vou tomar um açaí, eu vou fazer o meu. Arruma lá pra gente. Então é assim, falta pedir pra mim pegar uma água, sabe? Aí eu brinco com ele, eu falo assim, olha, já deu. A hora que você resolver parar de ser meu filho, aí a gente vai ter filho. Então, mas aí é a mudança de atitude sua também que vale, né? Eu tô Eu tenho que aprendendo. parar. Eu comentei antes, né, que eu tô aprendendo algumas coisas com relação à educação das crianças, e é exatamente isso. Sem eu perceber, eu fazia tudo por eles, que é o que você faz pelo seu marido, e a gente acaba fazendo mesmo quando a gente não tem filho. E aí, o que que acontece? A pessoa fica tão mal acostumada, tão dependente, e quando você precisa, você não tem a ajuda que você, naquele momento, gostaria de ter. Porque quem mal acostumou foi você, entendeu? E é isso, essa fase que eu tô passando agora com os meus filhos, ensinando os dois a serem mais independentes. Porque quando chegar um bebê, pensa, eu não vou dar conta de ficar dando atenção para três, né? Principalmente no começo. Então, eu tô tendo um trabalho assim mais intensivo com eles, para eles fazerem as coisas, dando mais autonomia para eles, deixando eles fazerem as coisas que antes eles não faziam. E com o marido, Flor, tem que ser igual.
Tem que, não fica dando comida na boca, não. Tem que fazer ele Lá, aliviar. dando comida na boca. Eu tô aqui imaginando você com os filhos assim, ó, a gente, você pode até, não sei, né? Eu acabei de pensar nisso aqui. Você vira assim que seus filhos falam: nós vamos ter um bebê. Vocês vão ter que me ajudar a cuidar desse bebê. É, mais ou menos isso. Ai, ai. Agora, mamãe, olha, nós é que vamos ter esse bebê. Porque eu vejo, a minha tia teve 3 filhos também, igual você. E eu vejo que o primeiro, ele veio um pouco mais problemático, que eu acho, assim, eu falo no sentido do emocional da criança. Eu acho que pelo fato da mãe estar nessa dificuldade, de repente, até de se encontrar, ela acaba transferindo isso um pouco para a criança. E aí eu consigo ver uma evolução emocional nos filhos dela. Gente, eu tenho mania de estudar as coisas, tá? Não fica pensando assim que a Lorena é meio louca. Mas é porque o primeiro, aí eu vejo que ele é um pouquinho assim mais tendencioso para explosividade. O segundo já é mais brando e o terceiro é zen. É zen. Porque parece que meio que vai acompanhando aquele emocional da mãe ali na criação, de estar mais segura ou não. E aí, no que você passa para os outros irmãos, olha, você pertence a isso aqui. Você vai me ajudar a cuidar disso aqui. Eles vão ficar mais participativos e não vai ter essa disputa, né? Essa competição. Eles vão se sentir assim, pertencentes na criação daquele terceiro. Porque os meninos lá são 3 homens. Eu vejo que eles ficaram um pouco com essa competição, sabe? O primeiro, ele se sente. É como se ele se sentisse desprezado em relação aos outros. Pelo fato de ter vindo muito um próximo do outro, assim, parece que ele fica se sentindo como se acabou logo o meu tempo, né? Já chegou outro, depois já chegou outro. E é o mais rebelde. Então, eu fico analisando e pensando assim, a gente tem que tomar muito cuidado, é aprender com os erros dos outros, né? De ver assim, que tem que ter essa participação, esse envolvimento. A mãe ainda tem que ter todo esse jogo de cintura, né? De chegar um outro filho e cada um tem que ser cuidado naquilo que eles têm as suas necessidades especiais mesmo, né? Cada um tem uma fragilidade, é diferente. Aquilo que a gente até ouve o Pablo às vezes falando, né? De ter pai, mãe que fala, eu cuidei tudo igual, por isso que deu errado. Porque cada um tem a Tem sua uma... complexidade. É verdade. Deixa eu ver o que mais que o povo falou aqui, porque eu converso pouco, né? A Lise disse, aqui em casa é uma casa com 2 anos de diferença e também tem competição. Ai, deixa eu ver aqui. Um casal que ela tem. O Fabinho disse, aqui a gente divide as tarefas, agora que ela tá grávida eu faço. Minha mãe sempre nos ensinou a fazer desde crianças. Desde os 7 anos de idade, nós já tínhamos tarefa na casa, era um sítio. A cobrança com relação a cada filho muda também, quando tem outro filho, né? Ó, pessoal, vamos nesse assunto de filho aqui, gente. Quando o homem fica insistindo em que sejamos mãe dele, tomar banho, escovar os dentes, cuida da roupa e tudo, nós não entendi aqui o final. Aqui em casa era assim também, mas esse ano foi o ano da virada. Temos que sair do papel de mãe do marido, porque o marido não sente desejo pela mãe. Nossa, sinceridade, faz total sentido. Por esses motivos, muitos procuram a amante fora do lar. Credo, isso foi ótimo para mim. Eu vou deixar de ser mãe hoje. Nós temos que aprender a delegar determinadas funções, ensinar os filhos e maridos a não dependerem tanto. Eu tenho 3 e foram fases completamente diferentes. Uma com 28, outra com 21 e outra com 10. Nossa, bem diferente mesmo. É. Ó, o pessoal gostou desses temas aqui, ó. Sinal de que tem gente precisando de conversar sobre filho, né? Eu tô precisando de ter filho para mudar de assunto. Ô, Lore, mas você sabe que isso que eu não sei quem falou sobre ser mãe, né? A gente não pode ser mãe do marido.
Eu concordo totalmente, porque são figuras diferentes. Com o tempo, isso vai estragando o relacionamento, né? Vai desgastando, né? E a gente não percebe. Minha bateria começou a acabar aqui. Deixa eu até sair daqui, porque senão a live cai que a gente nem vê o que aconteceu. Gente, eu falei pra vocês que eu tô andando que nem mulher de resguardo, vocês estão vendo aqui. Por quê? Eu fiz um exercício físico anteontem. 20 minutinhos de exercício, vocês não estão entendendo. Eu acabei com as minhas pernas. De pisar tá doendo, de pisar tá doendo. Na hora que eu vou, então, no banheiro, vocês não estão entendendo. Eu tô fazendo a oração do Pai Nosso para sentar. Ai, Jesus, que situação. Eu vou chamar minha fisioterapeuta aqui por conta disso. Não, gente, é coisa à toa. Foi só uma falta de treino. A minha filha entrou na live. Deixa eu dar oi para ela. Oi, filha. Eu não sou mãe ainda, não. Quem é essa? É a Rebeca. Minha filhota velha. Ela tá, esse final de semana tá na casa do pai. Ah, sim. Coisa boa. Aí ela já deu saudade, tá vendo? Mãe, tô aqui. Eita, nós. O Fabinho disse aqui que essa douraiada minha aqui, ó, já é sinal de que eu tenho que ter um filho logo. Tô achando, Ai, viu? meu Deus. Depois dessa live você vai ficar refletindo em várias coisas. Ai, tá tendo muita coisa mesmo para refletir. Essa história aí de não poder ser mãe, eu tenho que parar para analisar isso aí mesmo. É. Porque era uma coisa que eu estava até questionando ontem. Falei assim, poxa, parece que vai perdendo realmente essa sensação do relacionamento homem-mulher. Vai ficando muito esse negócio do cuidado. Às vezes eu tenho essa sensação, assim, como se eu estivesse mesmo cuidando de um filho. É estranho. E aí não é uma coisa que só ele passa a sentir isso. É uma coisa que eu também vai. Eu sinto assim, como se eu tivesse que cuidar dessa pessoa. Pronto, já cuidei, vai trabalhar. Então, mas sabe que dependendo da personalidade dele, isso pode gerar nele, com o tempo, uma dependência emocional. Dependência emocional de você, entendeu? Então eu acho que tem várias circunstâncias aí e agravantes que com o tempo isso pode causar alguma coisa ruim no relacionamento. Então, assim, ele tem que ser seu parceiro. Fazer as coisas juntos, acho bacana. Se ele não sabe cozinhar, chama ele um dia. Ficam os dois na cozinha conversando, põe uma música. Você vai mostrando para ele como faz. É bacana também, porque você também vai precisar dessa todo dia. Ele sabe tanto cozinhar, gente, que um dia ele teve que fazer um arroz aqui em casa. Amor, onde fica o alho? Amor, onde fica tal coisa? Então. Eu falei, meu Deus do céu, o cidadão não sabe nem onde fica as panelas. Ai, ai. E não acha nada, né? Igual o menino mesmo, não acha nada. Eu falei, aí eu perco a paciência, né? Aí eu ainda tenho essa tendência, assim, de. Se a pessoa fica me especulando demais, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Porque aí eu já vejo como pouca vontade, sabe? Aí eu falo, não, pode deixar, eu faço. Não, mas você tem que deixar. Eu já fui assim também. Mas Né? a gente sofre depois. A gente sofre, aí quando a gente precisa não tem, sabe? Então tem que deixar e as coisas melhoram. Isso é verdade. Eu não sei quem é aqui que está escrito advogadas digitais. Ela disse: analisa, Minas, questão de papel de mãe, aprendi na constelação familiar. Eu já ouvi falar dessa constelação familiar. Depois que aprendi sobre isso, meu marido começou a ajudar em casa do jeito que dá, mas aos poucos eles vão aprender. Sim. O seu esposo, Sara, ele ajuda? Muito. Nossa. Demais. Essa semana até teve um dia que eu tava bem mal, assim. Eu tinha que descansar. Eu desliguei o computador do trabalho e, assim, meu corpo tava precisando que eu deitasse. Ele tomou a frente de tudo, fez comida,
sabe? Ele, nossa, eu não tenho Aham. o que falar dele. Então, assim, é o que eu te Aí, falo, é parceria, sabe? Não é uma questão de aham. só eu faço ou só você faz. Ser parceiro um do outro mesmo, né? E ele cuidar de você também, não só você cuidar dele, né? É, E eu acho que assim as coisas caminham melhor. Aí no outro dia eu já estava melhor, aí eu mesma que já fiz algumas coisas, mas ele sempre, sempre ajuda. Inclusive ele é uma das pessoas assim mais importantes que tem me ajudado com relação à questão da educação dos filhos. E quando alguém de fora vê, é muito mais fácil identificar. Às vezes você que está na situação, você não consegue identificar certas coisas, né? E alguém de fora olhando te dá um feedback melhor sobre é, determinada situação. E ele tem me ajudado muito nessa questão, com relação a eu colocar limites para as crianças e também dar autonomia para eles fazerem as coisas, para eles terem sabe? as Não suas depender experiências. tudo de mim, tudo de mim, tudo de mim. Porque dependendo tudo de mim, isso não é demonstração de amor. Isso é É, só dependência, que vai me não deixa ele prejudicar. crescer, né? E vai prejudicar eles também no futuro, né? Com certeza. É, o Pablo fala muito isso, né? Que os filhos dele às vezes querem fazer algumas coisas diferentes lá. E aí o filho dele virou para ele um dia e falou assim: pai, deixa a gente ter as nossas próprias experiências. Eu falei, É, nossa, que abusado esse menino, é assim, gente. você tem a corda, né? Você não pode segurar muito e também não pode soltar de uma vez. Eu acho que esse Aham. equilíbrio é o ponto que todo pai, toda mãe quer chegar, sabe? E às vezes a gente precisa de ajuda, precisa de conselho, de pessoas mais experientes, né? Aham. Da experiência dos outros, que a gente acaba aprendendo também com a experiência dos outros. Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de ouvir também a história dos outros para eu aprender, né? Aham. Para eu também, alguma lição eu sei que eu vou tirar daquela história. Já evita, né? Você já dá uma trilhada, já pega um percurso do caminho lá na frente É, para aprender com os outros. Deixa eu ver aqui o que falaram aqui. A Euregina, ela disse assim: também a questão de bloqueios com relação ao pai e mãe. Se não foram tão presentes na vida dele, então hoje ele tem uma dependência enorme. E já são 30 anos de casada, mas quero ajudá-lo no desbloqueio. Isso assim, o marido, né, acabou tendo uma dependência por conta de bloqueios com relacionamento de pai e mãe. A advogada digital aqui, que eu não sei quem é, ela perguntou assim: quando você adoecer, como ele irá se virar? Gente, aí que tá. Já sei como é, porque eu no primeiro ano de casado, tranquilo. Quando foi no segundo ano de casado, mais pro final do ano, eu tive uma infecção nos rins. E aí, o que aconteceu? Eu não tive que internar, mas eu fiquei bem debilitada. A gente teve que comprar comida, tipo, uns 20 dias comprando comida, porque assim, ele não cozinhava. Quando eu fui percebendo que eu tava melhor, mas que eu ainda fiquei com uma tonteira insuportável, quase um ano, gente, quase um ano tonta. Até descobrir o que que era, fui em vários médicos, até que eu descobri que aquilo era enxaqueca, porque existe essa modalidade de enxaqueca que não é uma dor de cabeça, é uma tonteira. Aí eu comecei a fazer esse tratamento, aí melhorei, mas assim, foi quase um ano e meio, por aí, de cabeça ruim. Eu não queria nem sair de casa. Eu fazia o almoço pausadamente. Eu ia lá na cozinha, mexia, pegava as coisas, sentava na sala para ir fazendo o almoço e assim ia. Eu tive que ir me virando assim dentro do que dava, porque senão a gente ia ficar. Então, assim, eu já percebi que quando eu adoeço, eu não posso contar muito também com essa questão dele fazer as coisas, sabe? Foi por isso mesmo que eu virei para ele e disse: se você não aprender a ser, tipo, parar de ser meu filho, eu não vou querer ter filho, porque eu já vi o jeito que é a situação. Não tem muita essa iniciativa, sabe? Mesmo vendo que eu não tava bem. Ele tá na live também. Já vai vendo aí, viu o esposo da Ló? Ele tava, né? Eu acho que ele não tá mais, não. Lorena, sua linda. Bom dia. Bom dia, Su. Outra pessoa entrou aí. Não, ele tava no começo, gente, que ele tava aqui em casa. A hora dessa ele já tá trabalhando. Mas aí eu falei isso pra ele. Aí teve um dia também que eu
tive uma crise de labirintite. Nossa, minha cabeça rodou horrores. Eu fiquei assim, muito ruim, mas não durou o dia inteiro. Foi assim, na parte da manhã. E eu gosto muito de tomar café. Aí eu fui e falei assim pra ele, amor, faz um café lá pra mim, por favor, porque eu preciso de tomar um café pra ver se ajuda até a melhorar. Aí, e eu não tô aguentando a sentir cheiro de café. Ele falou assim, tampa o nariz, vem aqui fazer. Desse jeito. Mas ele não falou assim, curtindo e nem bravo, assim. Aliás, ele falou curtindo, né? Não foi real aquilo. Mas na hora eu olhei assim e falei, gente, eu tô perdida. Como assim? Cadê a sensibilidade dessa pessoa? Ó, a Ana Carla aqui. Meu pai passa o dia pedindo tudo para minha mãe. Ela sempre ali servindo a ele. Ela colocou esse costume nele. Depois vai ficar com os filhos assim também, né? É costume. Se faz isso com o pai, os filhos também vai querer tudo na mão. Aí vai virar a Lorena aqui, serviçal. E aí, é aí que mora o perigo de você se esquecer, entendeu? De você não ter tempo para nada. Quando você vê, você não tem tempo, você, sabe, tá sempre pensando no outro, no outro, no outro. E você? Cadê você? Você some da história. Então, a gente, né, tá rindo, falando tal, mas assim, é muito sério isso, né? Eu acho que talvez a criação dele também tenha sido assim, né? Mas assim, toda mudança acho que requer um esforço da gente. E no meio desse esforço, às vezes a gente tem vontade até de desistir, sabe? Porque é muito mais cômodo você ficar como sempre foi. É muito mais cômodo, só que o resultado que você vai ter com a mudança, com o aprendizado, vai ser muito melhor do que você ficar nesse comodismo de não querer mudar, né? Acho que o seu resultado vai ser excelente e vai fazer toda a diferença depois, quando vocês decidirem ter filhos. Não, ele até fica assim, se gabando, contando pros amigos. Não, a Lorena lá em casa, eu não posso reclamar. O café tá arrumado, o almoço tá arrumado, o lanche tá arrumado. Aí ele fala assim, eu é que, na verdade, sou muito falho nesse sentido e tal. Mas, às vezes eu falo assim, amor, você podia lá, né, arrumar o café pra gente e tal. Aí ele fala, vamos tomar o café na rua? Você vê, assim, a que ponto a pessoa chegou, né, de pensar, não quero fazer não, vamos tomar então um café na rua? Ai, é triste. Gente, mas o povo tá comunicante, Sara, o povo tá falando aqui horrores, ó. A advogada disse, algumas doenças são sintomas e doenças de algo que precisa ser visto. Se ele está disposto a ser parceiro ou se ele está ligado à família de origem, precisa ter presença no relacionamento. Essa questão das doenças, eu tenho plena consciência disso. Como eu disse no começo da live, quando eu casei, eu passei muito por esse processo de adaptação, de me conhecer, e isso me adoeceu. Eu sei que foi emocional, de me analisar, de rever meus traumas. Eu tinha muitas questões afetivas mal resolvidas. Então, tudo isso, esse processo de poder me enxergar, de me entender através do olhar do outro, eu adoeci mesmo. Eu sei que tem muito fundo emocional e superado, graças a Deus. O Ricardo diz, é onde entra a ministração do pastor Cláudio Duarte. Tem que se fazer uma pesquisa de campo, se não fazia em casa, não falar no casamento. Normalmente é assim, né? O cara, quando ele já era folgado antes mesmo de casar, depois sair de um relacionamento de 22 anos, lavo, passa e cozinha. Ó, gente, o Ricardo tá solteiro. Não, eu acho que ele não tá. Eu acho que ele falou se ele sair, não é isso, Ricardo? Caso não, ele saiu. É porque eu conheço a história dele. Ele saiu, foi casado por 22 anos. E olha, gente, um homem que perseverou pelo casamento, que não deu certo. Mas ele lavava, passava e cozinhava. E quem perseverou para continuar no casamento foi ele. E aí, hoje eu sei que ele namora. Eu tô fazendo merchan, mas é à toa, porque em breve ele estará casado novamente, morando em Uberlândia. Vai até mudar. Saí, agora conhece minha história. Não tô solteiro.
Senão o Instagram dele começa a bombar, né, Lori? Uai, falou que lava a cozinha, passa, menino do céu. Então... E elas não estão querendo homem, elas estão querendo doméstico. Tem como eu ter um empregado em casa? É isso que eu quero. Sara, ó, tô passada para nossa live aqui. Não tá nem casada. Deixa eu só comentar uma coisa. Tem um livro bem legal, acho que é do Gary Chapman, que chama 5 Linguagens do Amor. É muito interessante esse livro para o casal ler, os dois, tanto o marido quanto a esposa. E ele explica que cada um tem uma linguagem que se sobressai, né? Linguagem de amor. É muito interessante. Eu não vou saber explicar aqui muito bem, né? Nem sei se a gente também tem tempo, mas é muito interessante. As lives agora duram 4 horas. A gente já passou de 1 hora. Ah, tá. Então. Pensa. E assim, tem pessoas que se sentem amadas quando elas são servidas, tem pessoas que se sentem amadas quando elas têm momentos de qualidade com o parceiro, de atenção, né? Então, acho que ele menciona 5 linguagens de amor nesse livro. E eu acho que vale muito a pena ler todo casal. Fica aí a dica. Ó, a Viviane disse que esse livro é maravilhoso, que ela aprendeu a entender o esposo depois de ler esse livro. Sim. Como que é o nome? Até repete aí pro povo, até escreveu. Chama As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Acho que é esse o nome do autor. Outra pessoa disse, livro maravilhoso, cada um tem uma forma de expressar o seu amor. Gente, eu tenho que ler esse livro. Isso, lê sim. Lê e faz seu marido ler também. É bem legal. Ah, não. Aí eu vou ter que pegar o livro e ler do lado dele, porque ele não vai ler, gente. Não, tem esse detalhe. Então lê você. Você não vai fazer isso. Porque meu esposo, para ler um livro, vocês não estão entendendo. Ele compra, mas fica lá na biblioteca. Ele lia, ele era muito de ler livro enquanto ele estava na faculdade. Depois... Mas Ricardo, é interessante. Talvez ele se interesse, sim, por ler. Mas é legal vocês lerem juntos também. Porque às vezes, quando eu quero que ele escuta alguma coisa, assim, que eu vejo que é importante, eu falo, amor, eu sublinhei aqui, ó, até fica uns livros aqui sempre no sofá, porque quando eu deito no sofá, em vez de ligar a televisão, eu já pego o livro e vou ler. Aí eu falo assim pra ele, amor, sublinhei aqui, vou ler pra você uma parte. Aí eu leio. Tipo, as partes que eu vou vendo que faz sentido, aí depois eu leio pra ele, quando ele quer entrar em casa. As advogadas digitais. Me fala quem é você, que agonia de ficar te chamando de advogada digital. Ricardo, muitas vezes é a mulher que não faz o papel que deveria fazer, sendo parceira. Tem que dividir as funções sempre, de educar filhos. Também tem isso. Ricardo diz, minha panela no fogo hoje tá cheirando demais. Ó, fazendo propaganda ainda da comida dele, tá demais. Que massa! Tem o livro em audiobook no YouTube. As 5 Linguagens do Amor. Escuta com ele. Ai, assim é ótimo. Nome da advogada digitais é Fernanda. Pronto, aleluia, irmão. Porque eu fico agoniada de chamar a pessoa sem ser pelo nome. A leitura que você faz, até isso você é mamãe dele. Olha aí. Ô, Jesus, é verdade, Ricardo. Eu faço a leitura, sublinho e passo mastigado para ele, só o que é certo. Gente, meu esposo fala assim, ó, não fica expondo a gente nas redes sociais. O que eu tô fazendo aqui hoje? Quase nada, quase nada. Mas é por um bom motivo. Nós estamos trocando figurinhas. Isso aqui é uma conversa entre amigos. Isso. Isso nem vai ter muito alcance, gente. Nós somos reservados. Eu ainda não sou famosa, a Sara também não. Então, né, Sara? Não vai ter tanto alcance assim, não. Mas, gente, foi ótimo. Nossa, eu tô aqui super contente com o ritmo da conversa, porque a gente foi nada combinado, né, Sara? Assim, aceitou o meu convite e a gente entrou aqui nesse assunto de filho a gente foi para casamento, e quer dizer, dos filhos que a gente casou, né? Os filhos que a gente casou, a gente já tá casando os filhos agora. Ó, o pessoal, muita gente já leu esse livro.
livro. Fábio também aqui disse, é o Fabinho, livro top. Só falta eu, gente. Vai. Próxima live, então, é falar desse livro. Tem que ter um compromisso aqui de leitura. Como tem um audiobook, eu acho que eu vou até escutar, viu? Para relembrar algumas coisas. Engraçado, o perfil de vocês é fechado e o convite da live veio para mim. Uai, meu perfil não é fechado, não. O seu é, Sara? O meu tá. O meu não é fechado, não. Maestro Marcos entrou aí. Eu gosto de ouvir quando o livro é assim, quando tem em áudio, porque aí eu vou fazendo almoço, vou fazendo uma coisa e outra, e aí eu vou ouvindo, aí fica mais fácil, assim, eu vou retendo as informações. Só que eu sou daquelas que eu gosto de escrever quando eu pego alguma informação que eu gosto. Assim, não sei se já deram para perceber, né? Que eu gosto de escrever. Aí, quando eu tô ouvindo um livro assim, aí eu fico maluca, porque eu fico assim, ai meu Deus, eu queria escrever isso. Aí depois eu escrevo, aí vai ficando. E um livro que eu ouvi, que eu achei muito bom, que eu bem dizer, só ouvi o livro, não cheguei a ler, foi acho que é Mindset o nome do livro. Eu acho que é Mindset mesmo. Agora eu até esqueci aqui, não lembro direito se era isso. Mas assim, também fala muito sobre... Mas aí pra vocês verem, o que eu venho focando de estudar é sobre filhos. Aí o livro fala muito sobre filhos, né? Mas primeiro, para você pensar nos filhos, você tem que resolver o relacionamento. Porque senão você não vai conseguir criar esses filhos, menina. Deixa eu ver aqui. Josilton entrou, o povo tá entrando agora na live. Olha se tem condição. Bom dia, Josilton. O povo... Ai, que isso? Travou aqui. Olha os comentários. Travou aqui pra mim. Bom dia, titia Lorena. Massa, quando o povo me chama de tia Lorena, né? Tô precisando de filho mesmo. A Fernanda, adorei a live de vocês. Um tema bem abrangente. Nossa live, né, Sara? Eu também gosto de escrever tudo, anoto frases, livro bom, mantenha seu amor aceso. Deram outra dica de livro aqui, livro bom, mantenha seu amor aceso. Ouvi também em audiobook O Mais Esperto que o Diabo, mais de 6 horas de áudio, será? Ouvi em 5 dias. Tem uns que são grandes, né? Bom, gente, então eu acho que deu, né, Sara? Nossa live aqui rendeu pra caramba. Foi muito bom. A Sara tem muita experiência para passar. Tem que soltar o verbo aí, ó. Só que tem que soltar o verbo antes da criança vir, né? Porque depois vai ficar mais difícil. Mas depois que ela chegar, a gente pode fazer eu conto para vocês a experiência, né? Vai ser muito bom também. Nossa, essa experiência da criança assim que ela nasce. Mas por incrível que pareça, gente, assim, eu não tenho a experiência de ser mãe especificamente, mas como eu fui criada com a minha avó, eu tive a experiência de ajudar no resguardo das minhas tias. Então, eu peguei muito dessa experiência de filho novo, sabe? Eu acabo que tenho, de certa forma. Então, eu tenho a noção da alimentação, do cuidado, tudo assim. Eu sempre fui muito atenta a essas coisas, de prestar atenção, o que estava acontecendo. Então, eu acredito que eu não vou apanhar tanto, não. Mas vai ser bom a gente compartilhar aqui as ideias. Quanto mais ideias, eu já quero... Quando eu for ter o meu filho, eu já quero ser expert. Já quero uma live. Eu vou fazer um desafio para você. Para você pensar nessa live de hoje com relação a essa questão, né, de tratar o marido como filho. E eu desafio você a mudar algumas coisinhas, poucas coisas, pequenas, que, né, para você não querer mudar radicalmente de uma vez, mas mudar pequenas coisas no dia a dia e aí depois você conta pra gente quais foram os seus resultados. Eu acho que eu já vou deixar o esposo fazer o lanche. Tá. Você reflete aí e vê o que você pode começar a mudar. Sim, mas na verdade, sabe que isso começou a acontecer essa semana? Dele fazer o lanche? Eu enrolei aqui com essas histórias de fazer os resumos e faz uma coisa e faz outra, aí ele chegava, porque normalmente ele chega, o lanche já tá pronto.
E essa semana aconteceu umas 2 ou 3 vezes dele chegar e não tá pronto e eu, tipo, fazer de conta que não é comigo e continuar fazendo o que eu tava fazendo e ele se virou e foi pra academia. Então, assim, deu conta, não foi? E eu, às vezes, até quero fazer um jejum de não comer o lanche, não dou conta porque eu vou fazer o dele e acabo comendo. Então, aí eu vou falar assim, se eu falar que é amor, não vou dar conta, eu tô fazendo meu jejum e tal, então você vai fazer seu lanche, pronto. Acabou já, superada mais uma parte. Tá certo. Que susto! Ela fez o desafio, achei que ela iria desafiar a titia a ficar grávida. Não, não é pra tanto. A Fran diz, começa com pequenas coisas. Semana que vem, vou fazer minha primeira live. Vocês estão convidados, o Fabinho diz. Ao ouvir ou ler o maior vendedor do mundo, faço cuidados, trata-se da história de Cristo. Tem podcast do livro As 5 Linguagens do Amor. Oh, que legal, tem podcast também. Gente, então chega. Eu já tô precisando de meditar. Obrigada, Lorena. Nossa, olha aqui, Sara, o Ricardo. Ouvi Mais Esperto que o Diabo 12 vezes. Outra dica de livro, O Maior Vendedor do Mundo. Também ouvir 12 vezes. Ah, Sara, a Fernanda disse que você tem mesmo experiência. Que é para você vir trazer pra gente depois Tá mais experiência. Eu preciso Vixe, mesmo. entrou alguém aí da África, tá vendo? Que escreveu outra língua aí, Uganda, África. Oi, da África! Já que a gente nem sabe como que fala com É o você. Johnson. Você conhece? Acho que é isso. Hi, Johnson. Você conhece quem é ou não? Não sei quem é. Legal, nossa live tá tendo muita repercussão. Gente, então foi ótimo. Muito obrigada, Sara, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Que foi de Deus. Essa troca de experiências aqui, nada planejada, mas Deus sabe de todas as coisas. Verdade. E você tem aí muita tranquilidade, muita paz de espírito aí nesses finalzinhos de gravidez. Tem que ter muito equilíbrio, né? Que Deus te dê aí toda tranquilidade para você ter bons sonhos e sonos. Sim. A Adriana perguntou onde encontrar esse audiobook. Eu acredito que seja no YouTube, né? O pessoal costuma achar audiobook no YouTube. Podcast eu não sei. Às vezes no Deezer. Eu não sei. Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Sara, muito obrigada também. E eu me senti desafiada, sábado que vem, se você topar, nós estamos aqui então. Firme e forte. Tá, eu vou tentar entrar sábado que vem. Vamos continuar esse papo aqui de pais, filhos e filhos. E esposo. Tá bom. Fica com Deus, gente. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Deus abençoe.